você tem usado o seu tempo? O estoicismo, principalmente Marco Aurélio, no seu livro Meditações, fala muito disso. E nesse vídeo eu quero trazer um conceito que mudou a minha vida na forma de encarar o tempo. É o conceito de tempo vivo e tempo morto. Se você não sabe por que você anda sufocada e por que o seu dia parece que tem que ser igual ao antigo Unibanco, sabe? Que tinha 30 horas, esse vídeo de hoje então é pra você. No livro O Ego é Seu Inimigo, Ryan Holiday conta a história do Malcolm X. E essa é uma história que eu quero trazer pra você antes de te explicar o conceito de tempo vivo e tempo morto. Aliás, eu quero dizer uma coisa pra você. Todos os livros que eu citar nesse vídeo, eu vou colocar o link aqui embaixo para que você já possa procurar e ler, porque são livros realmente incríveis. Então vamos lá. O Malcolm X, ele era um criminoso. E na época, ninguém conhecia ele ainda como Malcolm X. Ele era conhecido como o Detroit Red. E ele era um oportunista econômico. Ele dava, na verdade, vários golpes. Então ele fazia de tudo um pouco, mas era tudo golpe. E no fim, ele acabou sendo preso quando ele tentava vender um relógio muito caro que ele tinha roubado. E ele foi condenado, nos Estados Unidos isso acontece, né, gente? Ele foi condenado a 10 anos de prisão. E aí, quando ele foi pra prisão, ele começou a pensar, o que eu vou fazer durante todo esse tempo? Como é que vão ser esses anos que eu vou passar aqui encarcerado? E foi aí que o Malcolm resolveu escolher o tempo vivo ou o tempo produtivo. Quem fala desse conceito é o autor do livro As 48 Leis do Poder, que o link do livro vai estar aqui embaixo, que é o Robert Greene. E ele fala que existem dois tipos de tempo na nossa vida. O tempo improdutivo, que é o tempo morto, que é quando as pessoas ficam presas naquele estado passivo, sabe? Esperando alguma coisa acontecer, sabe? A espera da felicidade, a espera de um milagre, a espera do saco de dinheiro que vai cair na cabeça. O tempo morto é esse tempo. E ele fala também do conceito de tempo produtivo ou tempo vivo, que é aquele tempo que a gente passa aprendendo, agindo e usando cada segundo desse dom que é chamado vida, e que foi dado pra gente com muito carinho. E a minha pergunta pra você é: o que você tá fazendo com o tempo que te foi dado nesta sua vida? Vamos voltar pro Malcolm, vai? Depois dessa chinelada. Então, o Malcolm estava na cadeia e ele começou a aprender. Ele explorou a religião, ele desenvolveu o hábito da leitura. Então, ele pegou um lápis, ele pegava dicionário e na biblioteca ele ficava lendo. Quando ele saiu da cadeia, o que ele disse foi o seguinte: todo o tempo que eu fiquei lá enclausurado, ou eu estava no meu beliche lendo, ou eu estava na biblioteca estudando. Então, ele estudou sobre história, ele estudou sobre sociologia, ele desenvolveu todo o conhecimento dele a respeito de religião e ele leu todos os clássicos da filosofia. Pode ser que você não saiba quem é Malcolm X, depois você dá um Google, mas nos Estados Unidos, todo mundo sabe o que Malcolm X fez depois de sair da prisão. Só que ninguém percebe ou entende que foi a prisão que possibilitou isso. Foi o tempo que ele teve na prisão, a escolha que ele fez com o que ele faria com aquele tempo que possibilitou isso. Tão pouco essas pessoas estão cientes de quanto isso é comum na história. Quantos personagens a gente tem que, por meio dessa atitude, essas pessoas transformaram as circunstâncias num combustível para quê? Para grandeza. Francis Key, ele escreveu o poema que se tornou o hino dos Estados Unidos quando ele estava preso num navio de troca de prisioneiros na Guerra de 1812. Viktor Frankl, que é o autor de um livro que eu amo, que se chama O Sentido da Vida. Ele melhorou muito, aperfeiçoou muito o entendimento dele sobre psicologia, do sentido, do sofrimento e do trauma durante o martírio que ele passou nos 3 campos de concentração nazistas em que ele viveu na época da guerra. Então, gente, qualquer pessoa tem a opção de decidir o que vai fazer com o seu tempo. Você pode decidir, eu posso decidir, Warren Buffett pode decidir, Fábio Aquino, meu marido, pode decidir. A gente pode decidir se a gente quer o tempo vivo ou o tempo morto. E essa decisão, ela leva em conta não o que tem que ser feito, mas o propósito. Lembra que eu sempre digo pra vocês que a gente precisa se conectar com o porquê a gente tá usando aquele tempo. O tempo morto, ele é o tempo distraído. É aquele tempo que você fica com todas as janelas do Google Chrome abertas, procurando um monte de coisa que não tem nada a ver com o seu porquê. É aquele tempo que você fica assistindo várias séries no Netflix e que você não termina nenhuma. Fica tudo pela metade. São aquelas discussões vazias no Facebook ou os grupos de WhatsApp que você fica mandando várias figurinhas o tempo inteiro. Esses momentos, eu posso te dizer com a mais absoluta certeza que eles são tão ou mais cansativos do que o tempo vivo. O tempo vivo, ele é focado. O tempo vivo é o tempo produtivo. É aquele tempo que a gente fala que é o tempo do mindfulness, que você tem a presença. Então,
Então, se é para você escrever um e-mail para alguém que é querido ou para alguém do seu trabalho, que ele seja bem escrito e que seja com atenção. Se é para você voltar a estudar algo que você quer estudar, ou se você vai fazer uma nova faculdade, ou se você está fazendo um MBA, que seja uma meia hora dedicada. Se você vai assistir um bom filme ou se você vai ler um livro, lê mesmo, marcando, vendo quais são os insights para que você possa aplicar na sua vida. Faz isso sem o celular do lado e sem todas as notificações te atrapalhando. Até o não fazer nada é importante. O ócio criativo, ele é extremamente importante para nossa produtividade. É uma condição necessária para que a gente possa olhar para nossa vida em perspectiva. Muitas vezes a gente fica ali envolvido num problema, no olho do furacão. Quando a gente para e tem aquele ócio criativo, esse espaço e essa tranquilidade te proporcionam isso. Você olhar a sua vida em perspectiva. Malcolm X e Nelson Mandela são exemplos de pessoas que ficaram presas e que usaram o tempo que eles tinham na prisão para poder se preparar. As grandes descobertas científicas, elas são feitas em períodos como esse que a gente está vivendo. Eu não sei qual é a hora que você está assistindo esse vídeo, mas sei lá, vai que daqui 2026, em 2022, estamos na quarentena. E as maiores descobertas científicas estão sendo feitas agora também. Um outro ensinamento importante do estoicismo diz respeito ao controle. Aquilo que você faz com o seu tempo está na lista das coisas que você controla. Hoje em dia, o que parece é que todo mundo está tão ocupado que não tem tempo para aquilo que é realmente importante. Então as crianças estão envoltas em 1000 atividades, os adultos o tempo todo respondendo mensagem, reunião no Zoom, e ninguém tem tempo para um telefonema, para um eu te amo, para uma visita para a mãe. Será mesmo que a gente está usando o nosso tempo da forma correta? Então vamos parar de culpar a pandemia, a quarentena, a falta de dinheiro pela nossa falta de tempo. O que a gente não pode é ser ocupado o tempo inteiro com o tempo morto. O que a gente precisa é ter foco no tempo vivo, no tempo produtivo, naquele tempo que faz a gente aproveitar a nossa vida. E eu vou terminar esse vídeo com uma frase para que você possa pensar. Mas antes, o que eu tenho que pedir? Para que você se inscreva no canal, para que você curta esse vídeo e que você compartilhe isso aqui com quem você percebe que está vivendo no tempo morto. E a frase que eu quero deixar para vocês no final desse vídeo é a seguinte: fique feliz por esse momento. Esse momento é a sua vida. E o autor dessa frase é o Omar Khayyam. Eu acho que não existe uma frase mais perfeita para a gente terminar esse vídeo que fala de tempo vivo e de tempo morto. Um beijo e até a próxima. Use bem seu tempo.